Olha! Uau! Oi! Ei, Demora seu áudio aí, Dai. tá me Tá me ouvindo? ouvindo? Eu tô te ouvindo. Nossa, mas você não fica um Você fone tá me pra mim ouvindo? também. Tô te ouvindo. Eu tenho um fone, mas meu fone é bem grandão assim, aí não vai ficar legal. Eu Eu vou comprar um fiquei. desses bem bonitinho pra colocar Isso é aqui. coisa de Alexandre. Você acha que eu tenho Ah, isso? Alexandre Barros é chique. Tem gente até de É chique. Portugal que entrou aí. Olha que legal. Daiane, você deve ter escutado eu falar. Antes de você Não, chegar, eu não. estava aqui preparando a câmera. Eu falei que eu trabalhei em parque de diversões. Eu acho que nem você sabia disso, sabia? Uh-uh. Não, né? Não. Então tá. Eu trabalhei também em parque de diversões, mas nós não estamos aqui para contar a minha história. Para a minha história. Você é minha convidada especial. E eu estava ali, eu fui tomar um banho mais cedo e pensando, né? Falei, essa live que ela merecia um estúdio, merecia você estar do meu lado, merecia eu te entrevistar. Mas acho que aqui já está de muito bom tamanho, mas acho que não vai faltar oportunidade. Até porque, né, o que nós vamos falar hoje é muito abrangente. Então vamos lá, essa é a Daiane Barros. Daiane, se apresente. Vou me apresentar. Eu não consegui colocar filtro, aí eu me maquiei mesmo, entendeu? Nossa, eu coloquei filtro. Essas rugas aqui, elas não existem. E aqui foi um filtro que eu coloquei e aparece as rugas, a Aí ele careca, veio o com filtro. ruga, né? Depois eu tiro o filtro, vocês vão ver que não tem ruga, não tem nada. Que eu fico tentando parecer mais velho para ficar mais sério. Entendi, tá certo. Então, primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu passei um ano falando assim que eu nunca faria uma live, porque recebi vários directs assim, dessa água não beberei, estou cá bebendo, é uma honra. Então, é a minha primeira live da minha vida inteira aqui com você, que é um empresário que eu admiro e é meu irmão mais velho. Então, assim, é muito bom, vai ser muito legal. Que privilégio, que Então, privilégio muito, ter muito, você muito, aqui. muito obrigado pelo convite. Então, eu sou a Daiane Barros, eu sou esposa do Alexandre, sou mãe do Miguel, mãe da Beatriz e mãe da Fernanda. E trabalho com gestão de pessoas e vendas há 20 anos. Eu não tenho idade para isso, é porque lá em casa o trabalho infantil era ok. Era de lei, era de lei. Gente, ó, presta atenção, tá? Ela é casada com o Alexandre Barros. Eu sou Alexandre, também eu sou irmão dela, tá? É, Tá? Uma às vezes o pessoal pincelada aqui. confunde. É. E aí eu trabalho com gestão de pessoas e vendas do varejo, vendas do consumidor final há 20 anos, em ramos diferentes. Há 4 como em restaurante, no Grupo Geleia, mas há 20 anos trabalhando com isso, com gente, com vendas e como trazer. Muito se fala hoje da gente encantar o cliente, engajar o cliente, mas como que a gente pode fazer isso se a gente não fizer primeiro internamente com os nossos colaboradores? E é isso. Essa sou eu. Essa é a Daiane, são 20 anos, né? Que trabalhou em loja de modas. Daiane, antes da gente começar aqui, entrar de fato no assunto, eu sou muito grato, muito legal muita gente entrando aqui. A maioria das pessoas eu conheço, então se você conhecer alguém, quiser cumprimentar aí, eu também, se não conhecer, cumprimento, eu estou muito feliz. A galera do Camarão na Rede entrou por aí, o Gabriel. Tá? Fica à vontade, você pode fazer os seus cumprimentos aí. Mesmo depois dos seus cumprimentos, eu quero pedir, assim, já temos agora 40 pessoas nessa live aqui. E aí eu vou pedir aqui, gastar 10 segundinhos, cada um de vocês gastarem 10 segundinhos. Tem aí um aviãozinho do lado, você pega, compartilha para quem você acha que esse conteúdo faz sentido, tá, gente? É quem empreende e quem quer empreender. Se você acha que faz sentido, gestão de pessoas. E a Daiane falou algo muito especial. Eu tenho certeza que todos que estão aqui, todos que estão aqui, já ouvem falar 24 horas por dia na internet sobre como encantar o cliente, como encantar o cliente, como encantar o cliente. Agora, como é que a gente treina esse colaborador? Mas de treinar o colaborador, a gente tem que selecionar.
Antes de selecionar, você tem que identificar os talentos. Depois disso, você treina. E no treinamento, você precisa reter. Então, não é fácil. Então, te ensinam por aí como encantar o cliente. Isso aí tá bem claro, não é difícil de achar sobre esse assunto. Mas eu quero que você que está nos assistindo aí, chame mais pessoas, compartilhe com seus amigos aí do Instagram, que se faz sentido para vocês. E aí agora, exatamente 9 horas, 3 minutos, a gente marcou 9 horas. Eu amo ser pontual, Daiane também. A gente vai entrar de fato no assunto. Você quer falar alguma coisa antes ou já quer entrar, Daiane, no primeiro tópico aí? Eu quero que você escolha um dos tópicos aí. Eu quero que você escolha o mais importante para você entrar nessa questão de gestão de pessoas para restaurante. Certo. Então, vou dar um oi aqui. Eu vi a Marina, que trabalha com isso também, me entende. Um beijo, Marina. Vi o Luiz, que trabalha com a gente. Tem a Vilma, que é uma gestora incrível na área de psicologia. Tem algumas pessoas eu vi, outras pessoas eu não identifiquei, porque é a minha primeira vez, se eu for vendo, mas muito obrigada. Muito obrigada. E o Alexandre escreveu assim, ela ama muito o que faz. Então, se o Alexandre, meu marido, escreveu isso, tá validado, né? E eu fiquei meio preocupada, fiz um monte de papel, de rascunho no caderno. E aí eu recebi bem assim, só fala o que você faz, que só seja você mesmo que já é. Então, gente, para começar, eu acho que assim, a gente vai tentar destrinchar um pouquinho o que é encantar o colaborador. Como eu consigo hoje, mesmo em tempos de pandemia, mesmo na área de restaurante, que é um serviço mais puxado, é à noite, como eu consigo engajar esse colaborador, como eu consigo trazer ele para o nosso lado. Aí o primeiro ponto que eu penso é assim, Geleia, o que é um colaborador engajado? O que é um colaborador que veste a camisa da empresa? Quem é esse colaborador? Ele existe? Nós temos alguns. Quem é esse colaborador? É o colaborador que ele tem o olhar de dono. Ele é um colaborador que, quando você ensina sobre desperdício, que não é só desperdício de insumo, tem desperdício de tempo, tem desperdício de locomoção ali de alguma coisa, ele é o cara que aprende. Ele é a pessoa que, quando você chega para falar assim, vamos arrumar essa mesa aqui melhor, ele fala assim, eu pensei assim. Então, essa pessoa existe, essa pessoa que quer, que trata bem o cliente, que se preocupa com o desperdício. Então, essa é uma pessoa engajada. É uma pessoa que, quando ele está no caixa ou está entregando lanche, o cliente vira para ele e fala assim, você é o dono daqui? Aí ele vira e fala assim, eu sou o chapeiro daqui, eu sou a caixa daqui. Então, esse colaborador existe. E a gente pode formar esse tipo de gente. Então, assim, o primeiro ponto que eu quero falar para chegar nesse cara, e ele existe, é assim, contrate sem desespero. Aí eu vou dar um exemplo que alguém me contou, não foi eu que passei, não. Nem fui eu. Nunca passou por você, nunca aconteceu. Não, não história conta. que, Não, história não foi que com a alguém... gente esse caso. Não foi, não. Imagina. Abrindo uma loja num lugar ótimo e aquela loucura e você se prepara, né? Você treina a equipe no lugar, leva a equipe para treinar, mas você não espera aquela explosão de movimento. Aí um vizinho amigo, um garçom de um restaurante vizinho, falou assim, olha, tem um primo da minha amiga, que é o vizinho da amiga, que tá precisando trabalhar. E ele tá aqui. E ele vem naquela loucura. Eu falei, mentira! Meu Deus, que maravilha! E o meu pensamento já é condicionado a essa frase que eu acabei de falar. Contrate sem desespero. Não deixa passar na frente da rua, você põe a camisa e joga pra dentro. Eu já tô condicionada. Você imagina, eu já condicionada a fazer isso. Virei, lógico, fui eu, né, gente? Aí virei e falei, cadê ele? Cadê? Como é seu nome? Só olhei pra cara dele e falei, olha, eu tenho uma camiseta aqui escrita treinamento, você virou chapeiro. Vai. Amanhã você traz sua carteira, você tá contratado. Resultado, gente, muita dor de cabeça depois, muita dor de cabeça. Por quê?
Porque essa pessoa, ela precisa ter, nós como empresa precisamos dar a dignidade, o respeito daquela pessoa querer trabalhar conosco. Não assim. E aí a culpa é do cara que não desenvolveu, não tinha perfil? Não, a culpa foi minha. Que achei que ia dar jeito naquilo. Fiz foi me atrapalhar. Então contrate sem desespero. Quantas pessoas já não passaram por isso? Você já deve ter passado por isso. O chapeiro liga 12h30 da tarde falando que não vai trabalhar. Aí você olha pro lado, tá passando um cara na rua. Ei, você é ótimo para chapeiro. Vem aqui. E o cara não dá certo e depois a gente ainda põe a culpa no cara, né? O que é contratar sem desespero? E um processo sempre depende do outro, né? Então, assim, o que nós fizemos lá no Geleia que deu muito certo? Antes de contratar sem desespero, a gente desenhou quais os cargos faziam parte da nossa operação. Ah, Daiane, então vocês fizeram isso quando vocês estavam muito grandes e aí... Não. Pode ser só com uma lojinha. Pode ser só com uma loja. Eu vou dar o exemplo da época do food truck. A gente pegou um food truck e dividiu entre linha da frente e linha de trás. A linha da frente é o cara que tem contato com o cliente, caixa, balcão. É a pessoa que desce para limpar as mesas, isso há 4 anos atrás. Podia ter mesa. E aí, 6, tá? 6, né? 6 anos, foi em 2015, completamos 6 anos. Uau. Passou muito rápido. E aí a parte de trás, o que é a parte de trás? O cara que vai ficar ali na chapa, na montagem do hambúrguer e fritando batata. Então nós temos 2 linhas, a linha de frente e a linha de trás. Daí você já começa, é um desenho simples que vai te trazer um respaldo para você contratar sem desespero. Porque imagina, Geleia, imagina assim, ó, que a gente tem uma pessoa que é uma pessoa mais introvertida, mas é muito ágil e muito habilidosa com as mãos. Aí essa pessoa, a gente traz aquela pessoa mais tímida, mais introvertida, muito habilidosa com as mãos, e a gente põe num balcão para entregar um lanche. E aquilo ali vai começar a ficar frustrado, por quê? Porque aquela pessoa talvez ficasse melhor numa chapa, quietinho, virado ali para a carne, concentrado na comanda e mandando. E aí a gente pega uma outra pessoa que seja mais extrovertida e deixa ali no balcão para entregar o lanche, para interagir com o cliente. Então isso faz parte do desenho. Então a gente está falando aqui, ó, quantas pessoas eu preciso. Então, antes de você contratar, você precisa conhecer a sua empresa, saber o que você vende, ter uma cultura. Ah, Daiane, você está falando que tem que ter missão, visão, aquela coisa lá? Tem. E pode ser simples. Não precisa ser uma coisa rebuscada. Pode ser uma coisa simples, porque isso, no seu planejamento estratégico, no dia a dia, você vai poder recorrer a esse recurso e falar, cara, isso não faz parte da minha estratégia. Deixa eu mudar isso aqui. Então, aí a gente faz um desenho. Eu preciso, para rodar uma operação de food truck, preciso de um caixa, de um balcão, de um cara que frite batata, 2 chapeiros. Estamos falando aí de 5 pessoas. Não tem esse cara que vai limpar a mesa. Aí, o que acontece? Eu desenho o perfil do chapeiro. É um cara atento, ele precisa enxergar bem, porque ele vai ler a comanda. Ele vai estar atento, ele vai estar... Não pode ser... Às vezes, esse cara que é super... Eu, vou dar o meu exemplo. Eu sou super falante. Nós. Concentração. Nós tem que fazer um esforço enorme para se concentrar. Tomar Ritalina para concentrar. Então, assim, tem que fazer um esforço enorme. A gente vai dar conta de ser chapeiro? Vai. Mas, cara, tem alguém... Mas, só que a gente não vai ser muito mais feliz se a gente estiver numa função que a gente coordene, que a gente pegue, entregue, dê uma boa noite com o cliente. Então, a gente trouxe para o Geleia análise de perfil comportamental dentro do desenho de planos de cargos e salários. Eu quero só abrir um parênteses, hein? Deixa eu abrir um Fala aí. parênteses nessa parte aí, avisar pra galera. Eu desativei aqui os comentários, porque a galera queria ver seu rosto, os comentários não tava deixando. Mas gente, eu fiz maquiagem. Isso, a caixinha de perguntas, se quiser perguntar, tá aí na interrogação, você pode perguntar. E aí, Daiane, você falou de food truck, mas tanto faz ser um food truck com 4, com 5, uma operação no Dark Kit com 8 e também um grande restaurante com 10, 15, 20, 30, 50. Então, tem que desenhar.
você desenha. E isso não é, não precisa ser uma coisa, pode ser um papel de rascunho, uma caneta, você faz, assiste aquele filme Fome de Poder, e aí você faz o seu desenho. Eu lembro, Geleia, eu não sei se você lembra, não sei se foi 2010, que a gente fez um desenho, antes de ter aquele filme, a gente fez um desenho na cozinha para fazer um treinamento em Samambaia. Exatamente. Quando eu assisti o filme Fome de Poder, uma dica legal para quem quer empreender, conta a história do McDonald's. É muito legal, tem muita sacada. Você pode pegar. Eu lembrei exatamente a gente fazendo aquele desenho da loja de Samambaia. A loja não estava pronta, a gente precisava treinar as pessoas ali. E a Daiane desenhou ali. No filme você vai ver como o cara desenhou. E a gente fez bem parecido. Bem legal. Muitos anos atrás. Então, esse desenho, você vai trazer uma coisa visual. Aí você começa a perceber quantas pessoas de fato você precisa. Tem uma coisa bem legal que eu quero trazer para cá. Então vamos lá. Peraí, você está falando de gestão de pessoas. Então, é importante saber quantas pessoas você vai precisar. Porque, por exemplo, no food truck, você cabe 4, 5. Se botar 8, pode ser as melhores pessoas do mundo que elas não vão ficar. Não dá. Entende? Tá pegando aí, gente? Tá pegando? Olha que dica sensacional. Vai lá, Daiane. Então, aí você vai contratar sem desespero. Aí, por exemplo, então, numa cozinha maior, a gente pega uma unidade nossa, por exemplo, do Sudoeste, que é maior, tem a pessoa que faz a bebida, tem a pessoa que libera o delivery, tem a pessoa que atende o delivery, tem a pessoa, e tem o cara que vai ficar só ali na chapa, mais quieto, precisa ter uma movimentação maior. Então, tem o desenho. Depois do desenho do que eu preciso, eu tenho um desenho pequeno, uma descrição, 3, 4, 5 itens, de qual é o perfil daquela pessoa, qual é o melhor perfil daquela pessoa. É menino? É menina? Por exemplo, quando eu entro em alguns restaurantes, eu já vi ótimas chapeiras mulher. Eu gosto de contratar menino, porque eu tenho dó do braço, assim, de ficar raspando. E aí eu coloco assim, porque é um serviço mais braçal. E aí no caixa, eu prefiro uma menina, que eu acho que vai ser mais atenciosa, porque o que ia dar de hambúrguer ou batata que a pessoa pede sem cebola, sem páprica, o que ia chegar lá, sendo um menino, tá entendendo? Porque já tem essas características. Não, você quer um garoto ou quer uma mulher? Qual a faixa etária que você quer? Então você faz uma descrição e um desenho simples. Eu não quero passar nada complicado, porque eu não fiz nada complicado. A gente não fez nada complicado no Geleia, né? A gente fez coisas esses 15 minutos aqui, a gente tá falando contrato sem desespero. E aí contratar sem desespero é se antecipar e desenhar o perfil, não só da sua empresa, o espaço físico da sua empresa, como o perfil da pessoa. Então, você está dizendo para mim que o chapeiro tem um perfil, a caixa tem um perfil e a batateira tem um perfil. Então, por exemplo, eu lembrei da Leonice, né? Sim. Fala da Leonice. Então, se pra gente até finalizar essa parte de perfil, eu acho que a Leonice cabe bem nesse aspecto, mas você pode continuar, se quiser continuar nesse tema. É assim, ó, aí a gente vai chegar na parte da contratação. Então, o que acontece? Como eu tô falando para você assim, contrate sem pressa, ok, eu vou contratar, eu vou pegar essa pessoa, levar ela para dentro da unidade, da operação, ela totalmente já engajada. Só que quando ela chegar lá, ela vai encontrar uma equipe que às vezes pode não estar engajada, né? Então, e como que eu faço? E aí esse caso da Leonice é o caso de uma equipe já formada que nós conseguimos melhorar o processo. Porque a gente para todo mundo, a sua operação já está acontecendo, você já contratou todo mundo, esse foi o nosso caso também, né, Geleia? Porque a gente foi mudando aos poucos, já tinha gente já trabalhando. Teve um evento que o Food Truck foi, eu acho que foi na casa de uma das nossas irmãs, e aí eu vi uma moça bem simpática, só que não, bem séria. Ela era séria, é uma pessoa séria. Eu sou sorridente, eu séria, fico parecendo que sou brava, e ela bem assim, no caixa, no Food Truck. E eu, meu Deus, por que essa moça tá aqui? Aí eu parei para conversar um pouquinho com ela, bem introspectiva, gostava de trabalhar com a gente, porque a primeira coisa que a pessoa fala é assim, essa pessoa não quer trabalhar, a pessoa não merece trabalhar, a pessoa não dá valor no emprego. E não é isso, você colocou ela no lugar errado. E aí, quando entra uma água,
tem 6 anos essa história, quase 6 anos, e a Leonice trabalha com a gente até hoje. Um amor de pessoa. Certo. E ela é excelente. Aí dentro do próprio food truck, a gente foi mudando ela de posição. Ela frita a melhor batata frita que eu conheço. Ela não atola, porque ela é focada. É a melhor frita dela, é a melhor da nossa equipe toda. Hoje ela está na nossa base, porque é um horário melhor que ela precisava. Ou seja, gente, vale a pena. Tá me ouvindo? Claro, tá certo. Continuando. Vale a pena a gente fazer esse desenho. Entende? Por quê? Porque aí quando eu tiro ela do caixa, eu tenho em mente assim, eu preciso de uma caixa. Você não fica assim, eu preciso de uma pessoa, eu preciso de uma pessoa desesperada. Não quer dizer que aquela pessoa só vai saber fazer aquela função. Todos os nossos colaboradores são multifuncionais. Eles são multifuncionais, mas eles são especialistas em uma área. Ele tem que dominar aquilo, porque ninguém faz bem tudo. Não é assim? Tem alguma coisa que você faz melhor. A verdade é que a gente não consegue fazer tudo, mas nós somos especialistas em algo. Ok. Dani, fala. Deixa eu abrir um parênteses aqui, só para você ir pensando, completando. O Moisés perguntou qual a melhor maneira de harmonizar o trabalho em equipe. E quando você veio trabalhar com a gente, eu tinha equipes que se pegavam mesmo. Dizia que ia dar porrada na saída, aquela coisa toda. E aí, quando você concluir, eu queria que você falasse o que você faz hoje? O que você toca para dizer para essa pessoa sobre profissionalismo para poder eles se harmonizarem, tá? Você no final. O trabalho, dá para falar agora porque encaixa com isso. O trabalho em equipe, ele tem a ver no processo de conscientização quando esse colaborador está entrando. Sabe por quê? Porque assim, ninguém faz nada sozinho. Entende? Então, quando você empodera, engaja, ensina você tem que engajar os todos. E aí você junta aquele grupo. E aquele grupo, ele vai ter um maestro. Vai ter um cara que lidera. Vai ter um cara que traz. Essa pessoa, normalmente, a gente coloca como encarregado na nossa unidade. Então, essa pessoa, que é a pessoa, normalmente, que eu tenho mais contato, né? Hoje eu consigo treinar toda a equipe e manter um diálogo ali com o encarregado, com o gerente de unidade. Isso é ótimo. Então, você chega para a equipe, treina, e não é treinamento motivacional por si só. Você precisa botar o cara para pensar. Você tem que trazer ele para a realidade, sabe, Moisés? Do sentido assim, que ele mesmo vai chegar para você e vai falar assim, cara, a gente precisa harmonizar mais essa equipe aqui. E a gente começa a falar de profissionalismo, que é um dos treinamentos que a gente está batendo forte agora. Ninguém ensinou esse cara a ser profissional. Ninguém ensinou, e não tem como, Gelé, não tem como eu chegar pro cara e falar assim, separe as coisas. Tem como eu falar assim, Dai, deixa de ser Dai? Tem como. Não tem como. A diferença é que eu vou me comportar de maneiras diferentes em ambientes diferentes. É o nosso último tópico que eu vou falar. Então, o contrato sem desespero chama as pessoas, tem no mínimo 3 candidatos para cada vaga, para você ter opção. É uma coisa que eu falo muito legal, que é assim, o combinado não sai caro. Não tenha vergonha de falar quanto você paga, como que é o seu sistema de bonificação, se você tiver, qual o valor da passagem. Não tenha vergonha de falar nem o trabalho. Então, por exemplo, quando chega um colaborador para trabalhar conosco, a gente desenvolveu uma ficha, a gente vai até atualizar agora, porque a gente vai dar uma humanizada mais na nossa ficha para saber um pouco mais daquela pessoa. Então, o que acontece? A pessoa vem e você fala assim, olha, o seu salário vai ser tanto, você tem disponibilidade de trabalhar tal e tal horário, e a pessoa tem. Hoje mesmo eu fotografei umas respostas e eu trouxe assim, eu acho que uma coisa legal que eu trouxe, eu aprendi isso na época que eu trabalhei em banco, vendendo produtos bancários, que é você trazer para a pessoa a vontade de querer trabalhar com você. Então, Gelé, hoje a pessoa se apresenta, eu apresento a empresa e falo, tem um bloco deles perguntarem o que eles gostariam de perguntar para nós, aí eu chego para ele e falo assim, no final de apresentar tudo, quanto que ele vai ganhar, de que horas que ele vai trabalhar,
falar para ele que o meio de transporte é ele que tem que saber, falar tudo de forma bem clara. Eu deixo um espaço para ele escrever para mim se ele quer trabalhar ou não. Eu já ouvi vários não. O cara escreve assim, não é para mim, obrigado, minha mãe que me mandou, sabe? Eu tô aqui, aí os outros colocam, minha mãe que me mandou vir aqui, eu não quero não. E os outros escrevem assim, eu entendi, eu quero trabalhar, eu vou dar o melhor. Então, o combinado não sai caro. Sabe? Assim, as regras, o regimento interno, a gente passa quando a pessoa já está. A sua dica seja o mais claro possível. Conte tudo, trabalha sábado, domingo, feriado, esse é o salário. Você faz isso. A Kézia aqui, ó. A Kézia completou o que você está falando. Eu chamo de chá. Não sei se você deve conhecer essa sigla. Eu não conheço, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Exatamente, isso. Exatamente. É tipo, qual é a necessidade da vaga? Que vaga que vai ter para eu encaixar aquela pessoa? A pessoa vem para o processo seletivo. A gente olha currículo, traz indicações. A gente ama indicações. Normalmente, e a gente até vai implementar depois essa coisa da indicação anjo, sabe? Se aquela pessoa deu certo mesmo, ficou um ano, esse cara que é o anjo que indicou ele, a gente vai dar uma graninha, já está em projeto, a gente vai rodar isso. As indicações, elas são ótimas, porque se aquela pessoa, você lembra da pessoa que está trabalhando, você fala assim, nossa, indicação de fulano, nossa, então ele está ótimo, você também deve ser top. Então, a gente pega indicação, a gente analisa currículo, a gente pega conhecido também, o parente do primo que vai, sabe? Eu sou amigo, o que eu mais pego eu sou filho do amigo do Geleia, é ótimo também, aí entra, e é esse mesmo tratamento. Então, a pessoa, você tem um planejamento, você tem 3 por vaga, então, por exemplo, você tem uma loja, o seu quadro completo são 12 colaboradores e você está com menos 2. Então, você vai fazer um processo seletivo, no mínimo, com 4 pessoas, para você tirar 2. Como que você faz um processo seletivo para você ter 4 pessoas? Convida, no mínimo, 40. Gente, escuta isso. Gente, escuta isso. Repete devagar, né? Repete. É assim, você convida 40 pessoas, fala, seu currículo foi selecionado, ou você foi indicado por fulano, manda por mensagem. Hoje a gente manda por mensagem, uma mensagem do escritório, pelo WhatsApp. Aí a pessoa fala que quer. Mas aí nessa mensagem, nesse e-mail, esclarece já muitas coisas. E-mail e mensagem já chega assim, seu currículo foi selecionado para trabalhar de tal a tal dia, as características, trabalho em equipe, qual o horário, qual o salário, carteira assinada, o módulo, tudo que vai ser, já deixa ali. E o cara dá aquela assustada, porque ele fala assim, não, para trabalhar no final de semana. Então ali você já elimina e não quer. Pega a dica aí, ó. Tô tentando aqui, Dani, entrar na cabeça lá do empreendedor, do cara que tá assistindo a gente. Tá. Manda-se um e-mail no nosso escritório, Dani, manda um e-mail, seleciona o currículo e manda um e-mail ou mensagem para a pessoa. E nessa mensagem, algumas coisas já vão bem claras, como salário, a cidade que vai trabalhar, o horário que vai trabalhar. Ou seja, quando a pessoa vem, ela já sabe algumas informações. Aí, Dani, existe um percentual. Você deve saber. Sei lá, aí a gente chamou 40 pessoas porque a gente precisa de 2. Imagina. Gente, você chama 40. Aprende essa. Para você contratar 2. Aí vai fazendo assim, ó. Essa mensagem já é uma peneira. Já é uma das peneiras, né? Normalmente vem ali em torno de 10 pessoas. Quando tem mais de 4 ou 6 pessoas, a gente consegue fazer um jogo, fazer uma dinâmica para a pessoa, para se apresentar melhor, uma brincadeira, uma coisa. Faz a ficha e a gente chama, e daquelas pessoas, depois que eu apresento, aí dessas 10, algumas 4 escreve assim, não é para mim. Outras até querem, chega em casa, alguém não deixou o marido, a mulher, essas coisas normais do dia a dia que acontecem. Mas já está tudo explicado. Então, dessas 40 pessoas, imagina, você vai ter 2 pessoas completamente... A gente já está começando o processo de engajamento. Por quê? Porque ela já quer estar com você, ela faz parte. E aí a pessoa entrou. Como que eu vou engajar essa pessoa? Essa parte é muito importante.
e eu gosto muito de repetir, alguns funcionários já estão comigo há muito tempo, falam assim, né, comigo, vira pra mim e fala, é a cara da Daiane isso. O óbvio precisa ser dito. Empreendedor, pega essa frase. O óbvio precisa ser dito. Daiane Ildefonso aqui fala o seguinte: a contratação de forma aberta, sem cargos definidos, permitiria descobrir talentos? O que você tem a dizer sobre essa pergunta dele? O que acontece? É assim, ó, a gente, sem cargos definidos para o candidato ou sem a empresa saber qual é o cargo definido? Isso eu acho que ele pergunta, eu acho que ele está perguntando no geral. Você contrata a pessoa, joga lá dentro da empresa, aí seja o que Deus quiser. Eu acho que não, acho que é mais ou menos o que a gente está tentando explicar. Delfonso, a gente faz todo um filtro antes, a gente já fez desse jeito e não funciona. Não funcionou. Essa coisa do aberto, ele funciona muito para um banco de dados. Só que hoje a gente nem tem mais tempo para banco de dados, né, gente? O mundo tá tão doido que a gente nem tem tempo. Então, assim, talvez essa coisa aberta para você montar um banco de dados para quando você sair, aí você olha e é bem precavido mesmo. Pelo que eu entendi, não. A gente faz bem específico, os gerentes demandam, né? De onde vem essa demanda, de onde precisa? Às vezes de mim mesmo falo, acho que está precisando de alguém aqui. Os gerentes demandam, os supervisores demandam, falam, Daiane, a gente precisa de tal pessoa, o fulano vai sair, vai tirar férias, a fulana vai sair de licença maternidade. Com esse processo seletivo que nós implementamos, nós, Geleia pode falar melhor disso, nós baixamos muito o nosso turnover. Nós temos várias pessoas tirando férias, voltando, depois tirando férias novamente, e essa pessoa já está treinada, ou seja, é mais barato ter essa pessoa do que ter uma pessoa que vai começar tudo de novo. Como é que é o nome dessa palavra? Turnover? Turnover. Gente, turnover é a rotatividade, entendeu? A rotatividade. Com os anos a gente foi diminuindo, principalmente com a insistência da Daiane em treinar, engajar. E uma coisa que eu quero complementar, que a Daiane falou lá no começo, quando a gente tinha algum problema com um funcionário que vinha no gerente, no encarregado, a gente chegava, manda embora, dispensa. E aí, de uns anos pra cá, a Daiane entrou, não, peraí, qual é o problema? E muitas vezes era só o perfil. Então a pessoa estava trabalhando à noite, não podia trabalhar à noite, ela tinha 2 crianças para cuidar, ela ia trabalhar extremamente estressado, não sabia porque estava deixando as crianças, um dia deixava um dia deixava outro. Perfil. Não, peraí, vamos conversar. Então a Daiane implementou isso na nossa empresa, fica super dica para você. Não existe funcionário ruim, não existe funcionário péssimo. E ela está falando besteira, não. Sempre está lá porque você contratou. Então a culpa é exclusivamente sua. Vamos responder essa pergunta aqui, Daiane. O perfil dele chama um rico qualquer. Então, o que vocês levam em conta na hora de contratar? O perfil, vontade, experiência, mas já resume um pouco o que a gente falou atrás, né? Mais a vontade de querer trabalhar, porque eu acredito muito, isso não está em nenhum curso que eu fiz, nem MBA, nem nada. Está na frase da minha mãe, ela falava assim para mim, ó, nenhum lugar é longe quando eu quero ir e nada é difícil quando eu quero fazer. Então, o cara que tem vontade de trabalhar, ele vai dar conta. Aí a gente encaixa ele dentro da nossa operação num perfil que agrade tanto a nós quanto a ele. Porque a gente não quer um cara estressado, a gente quer um cara feliz, a gente não quer um cara, sabe? E a gente já vai chegar lá nessa coisa que a gente consegue dividir. Então é a vontade da pessoa de querer aprender. Eu costumo dizer para os meninos que não têm experiência que eles estão tendo a oportunidade de serem pagos para treinar numa profissão. Entende? Fala assim, ó, você vai estar, aqui é o seu treinamento. E se a gente encarasse o nosso trabalho dessa maneira, eu acho que a gente tinha muito mais profissionais no nosso país, mais engajados com o próprio trabalho, com muito mais orgulho do que fazem. E isso é uma coisa que eu trago diariamente para eles, assim, eu desafio. Vamos fazer uma carne, qual carne ficar mais gostosa, a minha ou a sua, a gente passa a copiar. E se eu faço com quem? Com aquele cara que recebeu uma reclamação. A unidade dele recebeu uma reclamação, a gerente me fala, foi o fulano que fez essa carne. E ao invés de espizinhar o cara, eu chego na chapa, tive que aprender isso, né, gente? Esses cabelos meus estão soltos aqui só por um acaso. Pode falar. Eu quero abrir um parênteses para você, empreendedor. A minha dica é para você. Eu estou tentando abrir a sua cabeça para você entender uma coisa.
eu não sei o tamanho da sua empresa, mas o tamanho que você quer que ela chegue. Então pode ser que hoje você seja essa pessoa, você seja a gestora de pessoas. Para gerir pessoas, precisa saber fazer o serviço dela. Se você não souber fazer o serviço dela, você não tem como gerir ela, não tem como. E não tem como você entender. Então, por exemplo, eu sou muito mais legal, meus colaboradores dizem que eu sou muito mais legal. Olha que eu sou legal. Mentira, eu sou chato. Dizem que eu sou muito mais legal quando eu estou lá trabalhando com eles. Sabe por quê? Porque 5, 6 horas numa chapa lá de não sei quantos graus. Cento e tantos graus, eu falei de 180 graus. Então ali eu consigo compreender. E aí eu vou voltar mais um pouquinho, porque a gente vai tentar responder, são muitas perguntas, mas o Lucídio pergunta se o processo seletivo ocorre um dia. Não é um dia, são 3 dias, são 3 encontros, e o colaborador só começa a trabalhar na nossa empresa depois que ele traz os documentos. A gente demora uns 3 dias ainda para a contabilidade registrar ele no E-Social aí. E aí ele só pisa o pé na nossa empresa hoje quando tá fechado. Salvo como a Daiane pegava pelo laço ali quando tava inaugurando. Peguei só um, depois no outro dia eu li Provérbios e falei assim, não haja de forma imprudente, bem uma lapada, bem na minha cabeça. Voltando. Aí eu falei, nunca mais eu faço isso. Ok. Como avaliar de forma eficiente a pergunta? Eu vou dar uma pausa nessa pergunta aí, já. Só um pouquinho, Dai. Então, gente, eu pausei os comentários, gente, porque eu estava escondendo o rosto da Daiane para vocês poderem perguntar, tá? Já vou ver quem está ao vivo, a gente tentar mandar um alô, um abraço. Eu estou tão feliz porque a maioria das pessoas eu conheço, meus amigos, tem pessoas de infância, tem uma professora aí que entrou aí, que é a Fátima, que foi minha professora de história lá, uns 40 anos atrás, tá? Mas a gente ainda tem uns 30, 40 minutos de assunto, a gente vai atacar mais uns 3 ou 4 tópicos. E aí, vamos lá, né? Vamos engajar. Gente, eu quero que você pergunte. Se você não quiser perguntar, você pode perguntar no direct, tá bom? Agora eu vou fazer um convite para você. Olha, a gente tem um canal no YouTube, chama Eu Sou Geleia. A gente pegou alguns vídeos antigos, colocamos, e que tem um fresquinho lá, de como montar uma Dark Kitchen, tá bem legal. Então, depois você dá uma idazinha lá. E se essas 78 pessoas convidar pelo menos mais uma, a gente dobra e mais pessoas vai poder consumir esse conteúdo aqui. Deixa eu ver se o Pedro tem algum recado. Tem recado, Pedro, para a Daiane? Tem não. O Pedro aqui tá falando que você está ótimo, né? Você é a primeira live sua, ele tá encantado com você. Você pode, com a calma, falar devagar, porque tá tudo certo. Segundo ele, tá tudo lindo, tá? Agora pode continuar. Daiane, aqui é do meu amigo Rodrigo, dono do Backstage Café. Responde para ele aí. Como avaliar de forma eficiente a pessoa no período de experiência? Como é o nome dele, Rodrigo? Rodrigo, olha só, você acredita que a gente faz todo esse processo, a gente avalia e a gente às vezes ainda é passado para trás, né? A pessoa chega lá na empresa. São os próximos tópicos que eu vou falar, que daí você vai conseguir avaliar. Então, olha só, a gente já fez um desenho do restaurante, da parte da operação, a gente já fez um desenho do plano de cargos e salários, a gente já fez um desenho mínimo do quais os perfis a gente precisa para cada cargo, a pessoa já está no processo seletivo, essa parte toda de RH, a gente não vai falar, porque isso é uma coisa que são os papéis, as coisas, não precisa. Vamos falar da gestão de como que a gente faz para encantar esse colaborador. Ok, a pessoa já chegou na empresa. Então você precisa, a gente tem um problema, a gente quer tudo para ontem, a gente acha que a pessoa já sabe de tudo, a gente não quer gastar. Sabe quantos minutos de a gente gasta com um colaborador para apresentar toda a cozinha e todas as normas e toda a regra? A gente fez um papel, não sei 20 mais. minutinhos, 20 minutinhos só. Só que a gente não quer perder esse tempo. Porque você quer fazer o quê? Você quer jogar o cara lá, né? Você quer falar, se vira, meu negão. Eu tive que me virar, você se vira. Mas não é assim. Você gasta 20 minutos apresentando para ele de forma teórica, porque ele não vai pegar o cardápio, apresentando cada colaborador, apresentando cada área. E sabe a parte do tema, o óbvio precisa ser dito? Gente, o colaborador não tem obrigação de saber a diferença entre refrigerador e freezer. Eu não sabia. Você imagina, eu vendia produtos bancários, depois vendia roupa feminina. Não tinha a menor noção qual a diferença. E na minha casa tem uma geladeira, né? Então, assim, tem diferença. Qual a temperatura entre freezer, qual a temperatura correta, que óleo que está dentro ali daquela fritadeira, se é óleo de algodão, se é óleo de girassol. O óbvio precisa ser dito.
Sabe por quê? Porque não tem como engajar uma pessoa numa coisa que ela nem sabe o que é. Então, o que acontece? Aí você recebeu bem essa pessoa, recebeu bem, não é ficar paparicando a pessoa, não. Todos os processos que eu estou falando aqui é receber de forma profissional, né? Então, assim, olha só, Geleia, você vai ser contratado hoje aqui, você vai ser um ótimo chapeiro. Mas antes de você ser chapeiro, de você colar aqui num chapeiro top aqui que a gente tem, você vai ser a sombra dele, eu preciso que você fique aqui na batata rústica para você saber qual é o tempo que ela fica, porque isso vai te ajudar a entender o tempo da carne. E aí você começa a dar-lhe aquela ambientalização, torna comum aquele ambiente para a pessoa, para ela não ficar assustada. Ok. E aí a pergunta anterior é como avaliar essa pessoa? Ele vai ter que ser sombra de alguém. E a gente não faz isso. A gente espera o outro funcionário ir embora para colocar o outro e fala, se vira. E aí, às vezes que nós passamos por isso, por que o Geleia falou que você como gestor, você como dono, você como treinador, porque às vezes você é o eu-keep, né? Você é o tudo. Você precisa saber por quê. Quantas vezes eu treinei o chapeiro? Por quê? Porque deixei passar o time, perdi o time, o cara saiu de férias, o cara teve que sair, eu arrumei uma pessoa e eu tava de chapeira. Então eu vou ensinar para ele aqui. E a gente criou uma cultura que a gente primeiro ensina, depois a gente cobra. Porque a gente não pode cobrar uma coisa de uma pessoa se você não ensinou, se você não passou. E outra coisa, como é importante a gente saber o que a gente está fazendo, porque senão o cara passa a gente para trás. Você não tem moral, né? Ali no dia a dia... Pode falar. Pode falar. Ali no dia a dia, por exemplo, assim, né? Às vezes tem alguns meninos, quem trabalha em restaurante, quem tem restaurante sabe, hamburgueria principalmente, tem uns meninos chapeiros que são bem machistas, né? Eles são bem homônios, assim, sabe? E aí ele vê uma mulherzinha lá, eu sou muito mulherzinha, gente. Vê uma mulherzinha lá e o cara quer crescer, sabe? Você precisa olhar, assim, você precisa ter certeza que você sabe fazer, que você poder falar assim, olha, se você não tá bem para trabalhar hoje, você pode ir embora. Então, não é que você vai ficar mandando as pessoas embora, mas esse cara, ele sente se você sabe ou não. Ele sente, ele passa a te respeitar e quer aprender com você. Aí, e começa ali, tem tipo uma competição saudável entre eu e os chapeiros, que é assim, você vai perder pra uma mulherzinha, duvido se sua carne vai ter uma crosta melhor que a minha. E aí, o que acontece, Geleia? O que a gente fez? Todos os treinamentos que a gente fez de como saber fazer um hambúrguer, como melhorar a nossa batata, a gente conseguiu passar para essa pessoa. Porque a gente não consegue estar em todas as lojas. A gente não tem uma loja só. Eu acho o máximo. Se você tem um restaurante só, e eu acho o máximo essas histórias, né? Tipo assim, o hambúrguer do fulano, que ele que moe a carne, ele que faz. É um show de bola. Vai ter o seu tempero. Mas, por exemplo, eu acho que eu vou completar aí, mas, porém, todavia, entretanto, o Bruto dizer que ele sente quando ele não pode sair da loja que tudo desanda. Eu vou aproveitar, eu vou responder essa pergunta, eu vou te contar uma história que eu passava por isso. E há 11, 12 anos atrás, em 2009, a Dani chegou e deu uma sacada. E depois eu vou abrir os comentários aqui. Você vai comentando se está fazendo sentido para você, o que você está achando. A gente volta com as perguntas, a gente vai responder todas as perguntas. Bruno, eu também me senti assim quando eu tinha 4 anos de loja. Eu estava extremamente estressado. Loja cheia, muitos clientes, ganhando dinheiro. E eu estava extremamente estressado, porque eu sentia isso. Que se eu saísse da loja, tudo desandava. E aí um dia a Daiane estava fazendo a faculdade, né? Administração, estava quase se formando, estava fazendo um trabalho de conclusão da faculdade dela. E ela falou assim, sai de trás do balcão. Então eu vou deixar em aberto. E aí uma outra, a gente vai fazer uma live sobre design. O nome da live vai ser saia de trás do balcão. Então, Bruno, eu saí de trás do balcão há 12 anos atrás e estou aqui onde estou. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Eu tava fazendo assim, ó, Bruno, sabe que é Bruno o nome dele? O Bruno. Eu lembro como se fosse Bruno hoje. Eu tava no caixa, bem lentinho, assim, ó, bem querido, assim, oi, falando com o cliente. Geleia pilhado, metendo a mão lá no computador, e eu, uai, mas é pra eu fazer ou pra você fazer? Tipo assim, mas na inocência mesmo, né? Tipo assim, pensando, gente, que é isso?
Aí a gente atravessou a rua, falei, vamos ver olhar a sua loja de longe, lá da calçada, vamos. Você lembra disso, Geleia? Lembro, Vamos atravessando a olhar de pista. longe. Atravessamos a pista. O que você vê? O que você enxerga? Então, Bruno, a gente vai ter que fazer uma outra live, mas isso aí que você está falando, quando você sente assim, porque desanda, é porque o que está faltando aí, como que a gente resolve esse problema? A gente já teve lojas assim, que eu saio, o negócio meio que desanda, aí eu volto. Alguma parte do treinamento teve algum gargalo ali que não funcionou, ou alguém que não está engajado na equipe, que está fingindo que está. Aí quando você sai, aquela pessoa que é aquela pecinha chave, ele meio que desanda, e aí todo mundo fica dessa maneira. É treinamento, e é uma parte que eu vou falar agora, que a gente não fala. Depois do óbvio precisa ser dito, pode falar. Olha só, tem uns comentários aqui, ó. Só foi eu sair me organizar que tudo deu certo, tá vendo? O Anderson falou, faz 4 anos que eu saí. Aí o Juliano Modas Fashion, Júlia Moda Fashion, quebrei por não sair do balcão, acredita? A Lolita dizendo que é parceiro de faculdade, apesar com você, porque eu não fiz faculdade, então não foi eu. Ivan Sena, vou ter uma live semana que vem com o Ivan, um parceirão. A Juju Carvalho. Gente, é isso. Continua aí dizendo que está fazendo sentido para você o que a gente está falando, tá? Momento que você quiser. E Daiane, continua. Eu tô aqui então, olha só. O óbvio precisa ser dito. Fala pro cara quantos graus. Só que você só pode falar o que você sabe. Não tem como você falar o que você não sabe. E como que a gente sabe? Testando, é botando a mão ali, assiste vídeo no YouTube, você tem que falar pro cara que aquilo é uma fritadeira, que aquilo é uma chapa de pão, como que tosta o pão, qual é a temperatura da chapa, como que faz a crosta da carne, não joga água, não joga... Ah, Daiane, como que você sabe fazer, como que você sabe isso? Noites e noites e noites, eram 6 horas semanais no nosso contrato inicial, eu saía da minha loja, e ia para dentro de um caminhão. Eu lembro como se fosse com um salto desse tamanho, depois eu aderi ao tênis, né, gente? E aí eu olhava e falava assim, e a gente também tem que ter uma mente de processo de melhoria contínua. Coloca isso na sua cabeça, aí eu traduzi para os meninos assim, ó. É processo. Pega papel e caneta e escreve aí o que a Dani tá falando. Ó, nós como empreendedores, é processo de melhoria contínua. O que é isso? Quando você tem essa visão, essa mente, você olha para uma coisa e fala assim, cara, dá para melhorar. Como que eu melhoro isso? E a minha mente é assim. Eu traduzi para os meus meninos, que eu chamo, se melhorar, melhora. Para eles entenderem. Porque até eu falar processo de melhoria contínua, né? O que é isso? Cadê? E apresentar. Aí você simplificou, se melhorar, melhora. Se melhorar, melhora. Aí eu falei bem assim, você acha que dá pra gente melhorar? Dá para melhorar o tempo? Dá. Como? Agora, só que o que acontece? Dá para eu ter esse diálogo, Geleia, com um cara que não está engajado? Com um cara que eu passou na rua e eu botei a camiseta? Não dá. Não dá, entendeu? A gente tem que respeitar os processos. Não dá para você chegar, ele vai chegar e vai falar, quem é essa doida? Quem é essa mulherzinha? Né? Que sabe, que tá chegando aqui e tá falando. Então você tem que ter uma história com o cara, tem que ter uma história com a pessoa, uma história de profissionalismo. E aí, ó, não sei que alguém fez uma pergunta aí que eu falei assim, faz parte do que eu vou falar agora. Chegue para o seu colaborador no dia que ele foi contratado e fale para ele exatamente o que você espera dele. Você tem que olhar no olho dele e falar assim, ó, por exemplo, vou te contratar, Geleia, hoje é seu primeiro dia. Como você sabe, lá no nosso processo seletivo, uma das principais características que nós falamos lá, que tem nos nossos colaboradores, eles fazem essa pergunta. Como eu faço para ser contratado? Qual a principal característica que vocês têm? Uma das principais características, Geleia, é a agilidade. Agilidade não é pressa, é você fazer bem feito aquilo que você já sabe fazer. Então eu espero que você seja ágil, eu espero que você não chegue atrasado, eu espero que você esteja com o uniforme limpo, eu espero de você que você seja honesto. Então você fala o que você espera daquele profissional, aí você espera ele responder. Geleia, você consegue atender essas minhas expectativas como sua chefe, como sua contratante? E joga a responsabilidade pro cara, entendeu? A gente erra e peca achando que aquela pessoa não raciocina e não pensa. Ela pensa e raciocina como eu e você.
como você gostaria de ser contratado? Eu gostaria que a pessoa chegasse para mim e falasse, olha, Daiane, eu espero que você seja assim, assim, porque a gente até sabe quando a gente vacila. Você tem a chance de pedir desculpas e você tem a chance de retornar com aquele cara e falar assim, uai, Geleia, o que aconteceu? Aí ele vai chegar pra você, não, é porque minha mãe tá doente, não, é porque Aí ele mesmo vai dedurar o colega de trabalho, não, porque o fulano faz isso e você não enxerga e não sei o quê. Mas você precisa deixar claro o que você espera dele. E ele vai falar assim, não, eu não consigo atender as expectativas. Isso pode ser feito em qualquer momento, viu, gente? Não precisa ser só na contratação. Você pode e deve trazer esse cara e falar assim, olha, está acontecendo que você está chegando atrasado e eu espero que você chegue no horário. É importante para mim que você chegue no horário. Você consegue chegar no horário? Não, não consigo. Então a gente vai ter que dar um jeito, ou te mudar de horário, ou te demitir, ou você arrumar. Então você joga a responsabilidade para a pessoa e você consegue fazer perguntas e dar retornos para eles profissionais. Tudo no âmbito profissional. Pode falar. Eu recebi uma mensagem aqui no WhatsApp tá aberto aqui no computador, e o camarada é um amigo meu e falou assim, vocês são 2 super-homens? Não, gente. Deixa eu abrir um parênteses aqui, Dani, dizer que a gestão de pessoas, treinamento, é um braço, e aí nós temos N coisas. Dono de restaurante que está aqui com a gente, dono de hamburgueria, de lanchonete, eu vou dizer um problema comum que eu ficava maluco, uma coisa simples. A limpeza dos equipamentos, que tem que se limpar todo dia. E aí você, presta atenção nessa dica de ouro aqui. Cara, se você é dono de um restaurante, lanchonete, padaria, seja o que for, se você quiser cuidar da segurança alimentar, do treinamento dos seus funcionários para fazer um alimento seguro, e se você quer que esse cara limpe os seus equipamentos, se for você que vai cobrar, eu tenho uma notícia para te dar. Você vai ter um infarto. Você vai morrer. E a gente conseguiu resolver esse problema, eu não sei exatamente quantos anos tem, que a Lumix está com a gente, que é uma empresa de consultoria. Quantos anos? 3. 3 anos. Aí, depois da gente ficar maluco, a Daiane falou assim, olha, eu dou conta de treinar, ensinar, mas eu não dou conta de fazer esse cara limpar o equipamento, não dou conta de falar pra esse cara que tem que fazer a barba, não dou conta de dizer pra esse cara que tem que cortar a unha. E aí, com o coronavírus agora, então, olha, esse cara tem que se cuidar. E aí, eu acho que tem quase 4 anos, a Lumix, que é uma empresa, eu tinha uma assessoria, eu tinha uma nutricionista própria, a rede toda, e ela não dava conta. A gente contratou uma empresa, que é a Lumix, e ela faz esse papel hoje. Então, eu pausei aqui para dizer para você, dica de ouro, pega papel e caneta. Você não é super-homem, você não é super-herói. Isso eu estou aqui hoje na minha casa, super tranquilo, as coisas estão rodando, porque eu tenho os braços. Nesse momento, o Pedro está lá no marketing respondendo os clientes, algum problema. Aí eu tenho lá o André cuidando dos food trucks, e tem os encarregados, tem a Cleide supervisora, e o meu escritório já cuidou de todo o financeiro. E a minha esposa, que manda em tudo, cuida de tudo. Gente, outra dica para você, cara. Coloca a sua mulher para trabalhar para você no financeiro, no administrativo, que eu sou super desorganizado. Então, assim, é muita coisa. É muita coisa. Mas esse assunto de hoje, eu acho que é o principal, porque a gente tem escritório, setor de produção, a gente tem logística, a gente tem a finalização, a gente tem truck. Mas isso tudo funciona sem pessoas? Não funciona sem pessoas. Não tem como! E ninguém dá conta sozinho. Então, assim, quer mexer com restaurante, quer mexer com lanchonete, padaria, pastelaria, qualquer um de alimentação, foque na gestão de pessoas. Aí você pode continuar, porque eu não poderia. Foi legal, né? Me mandou aqui, eu falei, você é super-homem? Não sou super-homem. Não. Então e aí o que acontece? E assim também, às vezes a gente tem uma. Eu tenho uma funcionária que fala assim, lá vem a Daiane com esse olho de Deus dela, que diz que eu vejo sujeira onde não tem. Só que a gente tem um padrão de limpar umas coisas que às vezes não é seguro. Então, tenha uma nutricionista. Procure uma nutricionista. Se você está no ramo de restaurante, é daquelas coisas que o óbvio precisa ser dito, que você precisa ter uma assistência de um serviço de uma nutricionista. Isso é muito, muito importante. Por quê? E aí você vai trabalhar lado a lado
com ela. Porque daí vai ter as coisas de etiquetar, de fazer todas essas coisas, e você precisa saber também, até para você cobrar o que a nutricionista está falando, tá fazendo. Direto a gente se encontra, nós temos reuniões semanais, e aí fala assim, você colocou aí no seu, que eles fazem um plano, né? Você colocou aí no seu plano a lavagem daquelas estantes onde coloca pão? Ela, não sei o que eu falei, porque fulano não estava fazendo. Então é uma parceria. Tem que ser parceria. E tem que acatar, porque às vezes o funcionário fica de bico, né? Foi a nutricionista que mandou, não sei o que e tal. Então... Né? Quer responder essa pergunta aí, que é clássica nossa. Os encarregados de gerente já fizeram parte do chão de fábrica ou já entraram nessa função? Os encarregados e gerentes atuais, nós temos, acho que só a Cleide que já chegou como gerente, ela já chegou com essa função de gerente, só que ela foi treinada na chapa. A gente costuma dizer que o nosso gerente, normalmente encarregado, é o nosso melhor chapeiro. A gente acha que a chapa é assim, o coração, né, da nossa cozinha, das nossas cozinhas. As pessoas, quando a gente pega uma pessoa de fora, que ele já foi gerente em outro lugar, a gente tem um jeito meio peculiar de ser, né? A gente costuma brincar que nós não trabalhamos com árvores. Aquele cara ali parado, que só estica a mão e só pega até onde a mão alcança, não dá. Quem tem mais tempo aí de restaurante sabe que não dá. Então, a gente promove esse cara. A gente vê que o cara... Tem até o exemplo da Carla, que é uma fofa, uma querida, vive sendo elogiada pelos clientes. Começou comigo antes dela completar 1 ano no setor comercial sul. Eu tive que tirar a Cleide de lá e ela já assumiu as compras, já sabia fazer compra, já sabia isso e aquilo. O que você precisa, Daiane? Onde você vai ficar? Um beijo. Elas falaram que ia assistir. Beijo, Carla, Cleide. Todo mundo do Gelé que está assistindo. E aí a gente falou assim, aí eu conversei com ela. Eu posso esperar isso de você? Pode. Eu falei, você sabe que eu sou braba, né? Aí ela, sim. Eu falei, mas é pro seu bem e tal. Então, normalmente... é chão. A pessoa começa na batata, fritando batata, passa para ser chapeiro, daqui a pouco ele vira ali balcão e ele tem que ser um regente do coral. Um bom balconista vai ser um bom encarregado. Então, nós já tivemos várias experiências contratando do McDonald's, do Girafas, do Subway, Spoleto, contratando vários gerentes e aí não funcionou porque não entenderam a nossa cultura. A nossa cultura é ser o dono. E a dona, Kátia, lá, a gente vai pro caixa, vai pra chapa. A nossa supervisora geral, nossa CEO de gestão de pessoas, ela é chapeira. Então, pra gente não funcionou. A nossa dica, a gente vai sempre falar o que a gente vive. Treine e transforme e evolua, que é muito melhor. Daiane, você usa o método DISC? Isso, uso o método DISC para avaliação dos candidatos e a gente fez um mutirão do DISC para as pessoas que já estavam. E isso foi muito legal, tirei uma menina da época da cozinha e coloquei ela pro balcão e a loja bombou de elogio. Ela era triste, cabisbaixa, quando ela foi pro balcão, sorria daqui, aqui, ela queria sorrir. E aí a gente fez as lojas novas, as lojas... maior verdade comercial, óbvio, precisa ser dito. Por favor, né? Tipo, vamos falar isso. E sabe o que acontece, Geleia? A gente não consegue falar para o nosso cliente o tanto que a gente ama o hambúrguer. A gente, às vezes, não consegue falar para o cliente que o hambúrguer é fresco. A gente não consegue falar para o cliente que a batatinha é pré-cozida, frita na hora, temperada. Cara, você tem um cliente dentro da sua cozinha. Fala para ele isso. Fala esse amor todo. Porque ele vai começar a se apaixonar, ele vai entender aquilo, sabe? Eu costumo dizer para os meninos assim, eu quero elogio de 10h50 da noite. O que é elogio de 10h50 da noite? A gente já tá morto, cansado. Para nós é o, sei lá, centésimo mais, muito mais. O hambúrguer, a batata que a gente vai servir, mas para a pessoa que vai comer é só aquele. É só um que ele vai comer. Eu só consigo... Vai ter aquela experiência. Vai ser a experiência. Eu só consigo elogio de 10h50 se eu engajar esse colaborador. Se eu fizer dele um dono. E repara, Geleia, que quando a gente começou esse processo, a gente nunca falou de salário. Nem nessa live e nem no nosso dia a dia. Porque não tem a ver com isso. Tem a ver com respeito, gente. Tem a ver com a dignidade que você dá para a pessoa, tem a ver com você trazer propósito para aquela pessoa e falar, cara, é muito digno o que você faz, você é um trabalhador,
É muito bom, é muito massa. Você sustenta a sua família. Eu recebo mensagem: completei 1 ano no Gelé, tirei meu nome do Serasa e tô dando entrada na minha casa com meu marido. Cara, isso é muito legal. Isso é muito gratificante. Não tem preço, não tem preço. A gente tem que pode fazer uma live só para contar as histórias e trazer os nossos colaboradores que venceram e tal. Nessas lives nossas, a gente vai sempre tentar colocar coisas na sua cabeça que você precisa pensar. Antes de você saber o perfil do seu colaborador, você precisa saber qual é o seu perfil. Qual o perfil da sua empresa? Qual é o seu perfil? Qual o perfil da sua empresa? Então, por exemplo, quem vê esse cara aqui jovem, bonito, sorridente, simpático, imagina que eu posso dar uns gritos na cozinha? Não, né? Não vai na cozinha? Não, mas eu não dou mais. Sabe por que eu não dou mais? Porque a gente montou, a coisa funcionou, né? Montou de uma forma que funcionou. Eu não preciso mais ser um cara chato, eu já sou um cara legal. Eu chego na loja sorrindo, peço um hambúrguer e agradeço e vamos embora e tá tudo certo. E eu não vejo nada errado e quando vejo também não brigo com ninguém e tá tudo brigo com a nutrição, né? Briga comigo sim. Ei, deixa eu falar. Não, a gente mas já eu não brigo com os outros. Gente, briga não, tem que brigar não, tem que ensinar, tem que ir lá treinar. E tem gente que quer ser treinado, tem gente que não quer, tem gente que quer ser mal. Tudo normal, viu, gente, lá? Tudo normal, tudo igual. Deixa eu falar só 3 pontos que a gente tá treinando agora e a parte final, que é muito importante. Gente, nós passamos a treinar, como as pessoas agora têm uma rotatividade menor, essas pessoas já sabem o produto. A gente, quando vai lançar produto novo, faz vídeo, treina, põe eles para comer. Importantíssimo isso, gente. O colaborador novo ou quem tá lá. Você vai colocar uma coisa nova no cardápio, dá para eles precisam comer. Eles precisam experimentar. Ontem eu estava dando um treinamento no setor comercial sul, que a gente vai colocar um delivery novo lá. Os meninos não aguentavam mais comer, tinha que experimentar todos os hambúrgueres que são novos. Vou colocar um geleia e a batata. Fritei a batata, falei, come aí a batata. Tá vendo a quantidade de sal? Ele precisa saber, ele precisa... Como que é que treina, Daiane? Vocês têm uma central, vai treinar... Não, é no ao vivo. É na loja, na hora que o colaborador está trabalhando, o treinamento é ao vivo. É ali, não, você não faz isso não. Você não tira a cebola, você põe aqui, você faz... Enfim. E aí, essas pessoas que já estão há mais tempo, a gente trouxe agora uma novidade que a gente tem feito, que é esse treinamento sobre inteligência emocional, inteligência comportamental. E aí a gente tem trabalhado, e esse ano nós vamos trabalhar o ano inteiro. É o ano inteiro, viu, gente? O ano passado eu trabalhei esse melhora o ano inteiro, com todo mundo, porque tem que repetir. E aí é autorresponsabilidade, iniciativa e profissionalismo. Eu percebi, gente, que profissionalismo, iniciativa e autorresponsabilidade também, mas mais profissionalismo, nunca foi falado para essa pessoa. Não foi falado para nós lá na sua casa, falava, Gelé? Gente, pega essa aí. Nunca Falaram foi pra falado. você sobre autorresponsabilidade, sobre ser profissional. Pra mim não iniciativa, ter iniciativa. Explicar o que é iniciativa. Aí você vai explicar de forma prática. Né? Daiane, o que é iniciativa? E aí, se você faz um jogo, eu acho que a parte de profissionalismo, Gelé, dá 2 lives. Dá, tranquilo. A gente vai falar de cultura, de onde a pessoa, como que ela ouviu sobre o trabalho, o que o pai dela falava, o que a mãe dela falava sobre o trabalho, e a gente vem, e hoje a gente tem trabalhado qual o comportamento dos nossos colaboradores. Agora, uma dica, que é um erro que a gente comete, que a gente não vai mais cometer, nunca mais, quem está assistindo aqui, que é o último tópico que eu falei, que olha, elogie... fala. Para tudo. Fala. Eu tô recebendo WhatsApp aqui, a galera, a Leide lá, a Leide sua, contratada lá do Sudoeste, tá com a gente lá no escritório lá, falou pra você mandar um alô pra ela aí. E aí, já falei pra Leide, deixa eu tentar aqui falar com quem tá aqui, a Adriana, Leide. Adriana51, a Maquebe, o Edmar, daí Felipe, acho que é seu sobrinho aí, ó. Falou tia, chamou tia, mas não tinha tanta gente. Átila, obrigado, Átila, a Kézia aí. O Robert tá perguntando se vai ter live todos os dias.
Robert, vai ter, não agora. A gente está se organizando, tem 2 por semana, por enquanto. Semana que vem vai ter uma espetacular. A gente vai falar do marketing digital do Geleia. Cara, como a gente conseguiu abrir 12 unidades em 5 anos? Passa pelo treinamento, gestão de pessoas, passa por toda a empresa, mas a gente vai falar o que a gente fez no marketing, tá bom? Mas vai ter Sandes, Elizabeth, ó, o Juraci aí, Dai, Juraci, ó. Juraci, prefeito do Piauí. Prefeito foi-se embora, manda tudo lá na cidade, lá, que legal. Juraci, eu falo assim, meu Deus, será que eu vou conseguir trabalhar com o Juraci? Ele era bem resistente, a minha pessoa. Porque tinha um tal que era assim, ó, quem é essa mulher? É a irmã do Geleia. Não, gente. Não, eu não é irmã do Geleia aqui. Não é irmã. Geleia, vamos combinar de eu ser sua irmã e você me paga só pra ser sua irmã? Gente, inclusive me perguntaram aqui no WhatsApp aqui, como é essa relação? Essa relação é assim. Eu falo um pouco mais alto com a Daiane num grupo de trabalho. E aí no grupo da família, na mesma hora, a gente tá marcando uma saída, um churrasco. Traz as meninas aqui em casa, ficar com os meninos e tal. Então, mas o que é isso? Profissionalismo. Daiane, olha, eu tô com um problema na loja tal. Daiane, e você precisa resolver isso, Daiane, pra mim. Aí, no mesmo minuto, entra um assunto lá no grupo da família, a gente tá lá, botando foto das crianças e tal. O que é isso? Profissionalismo. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Às vezes eu fico ofendido, eu choro. Mentira, acho que ela chora. Gente, ela chora. Ela chora. Eu sou chorona. Mas eu falo isso, pessoa. Eu brinco com ela. A Adriana tá aí, o Anderson. Olha o Anderson, seu arquiteto aí, ó. Anderson Neves. Eu amo arquiteto, o meu arquiteto favorito. Pedrão, gente, quando a gente. Você sabia nossa irmã querida, Lucas, Natália tá aí, o Moisés tá aí. A Conceição lá de Vitória. Um beijo. Você tá vendo aí esse povo tudo aí? Que legal, gente. Parece diferente pra mim, mas eu tô vendo. Vocês fazem terapia? Deixa eu desativar os comentários. Olha a irmã psicóloga, vocês fazem terapia? Eu faço. Eu faço terapia. Quem dá conta desse tanto de gente? Não, eu não faço terapia. Um beijo pra minha terapeuta, Vilma. Te amo. Ei, faça terapia, é muito bom. Olha só. Dai, peraí. Antes de você prosseguir, gente, a gente precisa entender, você que está aí nos assistindo e pensa em empreender, você que tem pessoas aqui que estão ansiosos por esse bate-papo, pessoas que não conseguem gerir a sua empresa, não é só você não, tá? Eu passo o dia inteiro recebendo directs, WhatsApp, as pessoas estão loucas, por vários motivos, né? Não preciso nem entrar nesse detalhe. Mas você tem que entender que tudo vai passar. E aí, em Brasília, em especial, eu vou entender que a maioria das pessoas que estiverem aqui com a gente, que passaram com a gente, e vão assistir esse vídeo depois, porque depois ele vai ficar no GTV, depois a gente vai postar no YouTube. Gente, presta atenção. Não vai ter mais concurso público. Vão ter pouquíssimos. Você precisa empreender. Só que ninguém te ensinou a empreender. Seu pai não te ensinou, sua mãe te ensinou, a cultura da nossa cidade não te ensinou, a escola não te ensinou, a faculdade não te ensinou, a pós-graduação não te ensinou. Você vai ter que... O que é empreender, Geleia? Vender. Você tem que vender alguma coisa, produto físico, digital, a sua beleza, você tem que vender alguma coisa. Então, olha, estude empreendedorismo. De preferência com a gente vai estar aqui, a gente ama isso aqui. A gente faz isso aqui com o maior amor, com o maior carinho do mundo, porque lá atrás alguém também nos ensinou. Então, você precisa vender alguma coisa. Então tem muitos nomes bonitos aí, encantar o cliente, empreendedorismo, propósito, não. Precisa ganhar dinheiro para você pagar suas contas. Eu estava assistindo uma live sábado do Paulo Vieira e ele falou uma coisa interessante. Homem, seu vagabundo, ele falou desse jeito. Você casou com essa mulher aí, tem 20 anos, você enrola ela e você... Todo dia você mente pra ela. Que você faz a mesma coisa.
Então, assim, foi bem interessante. E aí que eu pego ele, lembrando ele lá, precisa mudar, precisa fazer outra coisa. Precisa sair da onde está. Tem uma frase bem antiga que diz que você não consegue resultados diferentes fazendo a mesma coisa. E só essa pausa aqui, Daiane, porque eu sinto que as pessoas precisam dar o primeiro passo. Como a gente deu lá atrás, há 17 anos atrás, doutora, a gente conta essa história. Pode continuar, né? Vamos lá, olha só. A pessoa já está lá na sua equipe, a pessoa já trabalha, já teve o processo seletivo, já tem o desenho, já está tudo ok, você já falou da cultura da empresa, é relevante, é importante, puxa dele ali no início por que ele quer trabalhar, qual o propósito dele, e começa a inserir, entender, explicar para ele que raios é propósito, porque essa pessoa também nunca ouviu falar de propósito, né? O propósito, ele tá elencado nisso, em ser um profissional melhor, porque o que acontece? Tudo que ele aprende é para ele. Às vezes o cara, a gente está ensinando, mas às vezes o cara tá também ali aprendendo. Eu escrevi aqui, pergunte para o seu colaborador, diante de um problema, qual a solução que ele pensou. Porque muito mais do que eu e você, hoje eu tô no dia a dia com um cara ali. Mas você chega para ele e fala assim, tá, o que você pensou para isso? Daiane, eu acho que a gente poderia fazer assim, assim, assado. A solução, às vezes, está ali no cara e você não está dando valor. Por quê? Porque você não deu o valor dele lá atrás. Você não trouxe ele junto no processo e colocou essa mente. O que acontece? Eu coloquei aqui, tenha uma cozinha ergonômica de fácil acesso a tudo. Isso faz parte também. Aí entra aí o Anderson, meu amigo. Como que é, Gelé? Como que a pessoa veio gerir qualidade? Na verdade, eu entrei para montar um treinamento de atendimento, né? Para uma unidade nova. E a pessoa passou a construir cozinha. Hoje eu desenho cozinha, gente. Aí eu mando pro Anderson, o Anderson coloca lá, porque eu não sou arquiteta. Por quê, gente? Isso deixa eu abrir uma parte... pausa para você. Gente, a gente está tentando mostrar para você que nós podemos ser mais. A Daiane é formada em administração, com especialidade em marketing, umas pós-graduações, que eu nem sei, mas estuda tanto esse povo. Mas ela acabou virando arquiteta. Como assim, Lelé? Ela que desenha as cozinhas, porque ela sabe como funciona, então ela consegue fazer uma média do tamanho da chapa, baseada no movimento, e aí ela pega, faz um rascunho, passa para mim, eu digo sim, não, tal, dou uma ajustada ali. Aliás, antes disso ela manda pro Anderson, que é o nosso arquiteto, e aí ele vai dar uma arrumada, mano, enfim, aí ela volta de novo. Então, eu tô querendo dizer para você que você pode ser multifunção, e o seu colaborador também deve ser multifunção, seja ele em qual posto ele estiver. Porque se você tiver na sua empresa um monte de gente para fazer só uma coisa, nos dias atuais, não vai rolar. Eu sinto muito. Você vai. Mas por que isso tem a ver com encantar pessoas, encantar o seu funcionário? Por que acontece? A gente quer exigir do cara que ele entregue um hambúrguer rápido. A gente quer exigir do cara um tempo. Só que a gente não proporciona para ele um ambiente que facilite isso, sabe? Que ele tenha agilidade. A gente não proporciona uma coisa... Eu não estou falando de equipamentos caros, eu estou falando de colocação ali, de onde eu vou colocar para ficar melhor, da melhor maneira possível. A gente não tem cozinhas perfeitas, mas a gente tem esse processo de pensar assim, cara, se a gente melhora esse equipamento, eu não tenho problema com esse funcionário. Gente, é a ferramenta do cara, como a pessoa vai trabalhar, sabe? Então, assim, precisa... É importante, então, tá tudo certinho? É muito importante, você vai ter um colaborador engajado. Por último, elogie em público e chame atenção no particular. Vamos pra gente aqui. Alguém aqui gosta de ser chamado atenção em público? Você gosta? Alguém gosta? Deixa eu ativar. Peraí, eu vou ativar os comentários, mas olha só, o Bruno perguntou. Pra eu falar boa noite, quantas reuniões por mês para alinhar a equipe? Bruno, é todo dia. É raro a gente fazer uma reunião geral, porque os problemas são diários. É muito raro, tá? A gente não faz. Porque se você tem um problema hoje, se você esperar 10, 20, 15, 30 dias para conversar sobre aquele problema, nem você vai lembrar. Eu vou ativar os comentários. Essas reuniões de treinamento a gente faz quinzenal ou semanal. De treinamento.
Treinamento quinzenal, tá no fim. Ó, a Alina falou, eu tô aqui também. Toda a família, Quem? nós somos muitos, gente. Eu Dá pra fazer uma da live Alina, só. ela que não ouviu. Eu vou fazer ela o que não seguinte, ouviu. Dai. Você vai finalizar. Você gosta de ser... A pergunta é, você gosta de ser chamado a atenção na frente dos outros? Calma. Tá. A gente vai daqui a pouco encerrar, porque a gente programou mais ou menos 1 hora. Enfim, a Dani fez uma pergunta, aí eu quero que você responda aí nos comentários. Vai, Dani, a gente dá uma pausa, você pergunta e a gente espera entendi. É porque é a minha primeira vez. A questão é, elogie em público. É assim, ó, quando vem um elogio de um cliente, você que está assistindo que é nosso cliente, foi bem atendido, comeu uma coisa gostosa, custa R$0 elogiar a equipe. R$0. Sabe? Manda pra gente e a gente reporta a equipe. Tem uns grupos no WhatsApp e a gente manda e chame atenção no particular. Então você pode dizer... Pode falar. Você concorda que de tudo que você falou é uma das coisas mais importantes da gestão de pessoas que você deixou pro final? Sim, porque você vai chegar, você já tem uma história com aquela pessoa, o que está acontecendo, o que aconteceu, não foi isso que a gente combinou, né? O que está acontecendo? E você aplaude no público ali, trazendo ênfase a essa coisa da equipe. Não adianta você ter estrela, viu? Tem chapeiro que você acha estrela, não adianta nada, você tem uma super estrela na chapa e o restante da equipe não está engajado junto, não adianta de nada, ninguém faz nada sozinho. E aí, por que a gente não deve fazer isso? Olha só, Gelé, imagina, um grupo ao vivo, né? Aí a gente não vai fazer isso nem em grupo nem ao vivo. Mas tem um grupo e você quer chamar a atenção de uma pessoa. Aí você mete a bronca. Sabe o que acontece? O cara que é sem noção, que fez aquela besteira, pensa bem assim, ó, é na cabeça dele. Nossa, quem fez isso? Meu Deus, que absurdo. Ele não é sem noção? Então ele não vai pegar. Aí não tem aquela pessoa super responsável? A pessoa já vai começar a chorar, meu Deus, que horas que eu fiz isso? Então, o feedback coletivo não funciona por isso. Que o cara que é sem noção não vai pegar. E a pessoa que é mega responsável vai falar, meu Deus, o que foi? O que aconteceu? Eu vou ser mandado embora, não sei quem. Então não precisa disso, sabe? Então, elogie em público e chame atenção no privado, no particular. Entenda o que está acontecendo, traga solução. Aí a gente vai ter vários assuntos, a gente consegue hoje falar que os nossos gerentes, a gente conseguiu ensinar, eles me passam um problema e eu jogo para eles. Certo, qual é a solução? Eu tenho na ponta da minha língua, mas eu falo para eles, certo, mas aí meu filho pensou em quê? Qual é a solução? O que a gente vai fazer? Como que você pensou? E assim a gente conseguiu minimizar muito aquele disse-me-disse, a pessoa ficar procurando um culpado. Sabe, gasta a mesma energia, eu falo para ele, gasta o mesmo tempo e a mesma energia para achar um culpado, para achar a solução. Então vamos na solução, porque a gente vai caminhar. Tem muita coisa legal, acho que eu tentei falar assim muito. Traga junto o seu colaborador no seu propósito, mostre para ele no seu dia a dia o quanto ele tem valor, né? Porque ele tem um valor, e tudo isso no âmbito profissional, entenda ele, traga essa coisa comportamental, não existe essa coisa de separar, deixa esse problema em casa, não existe, gente, isso não existe, é uma pessoa só com comportamentos que precisam ser diferentes. E é isso. Dai, eu passaria horas conversando com você sobre esse assunto, porque é muito bom e me traz várias memórias. Eu quero te agradecer de coração. Bora, vamos fazer. Falei semana passada. E eu tenho certeza que agregou para mim, me fez relembrar, tem algumas coisas que eu não estou fazendo direito. Muito obrigado de coração. Obrigado por estar aqui hoje, por dispor do seu tempo, de se preparar. Né? É tão incrível que está tudo dentro. Você gastou tempo, você fez todo um roteiro para poder
servir as pessoas. E eu tô recebendo alguns feedbacks aqui no meu direct, aqui no meu WhatsApp. A vocês que nos acompanharam, muito obrigado de coração. Fique com Deus. E a gente vai estar por aí. Quinta-feira eu tenho uma live com um amigo, o Cícero. A gente vai falar de empreendedorismo, no mesmo horário. Na semana que vem, que dia que é? Terça. Terça-feira que vem, a gente vai ter sobre o marketing, tá bom? Daiane? Tá ótimo. Beijo. Obrigada. Obrigada, Luiz, pelos comentários. Diz que 2 da manhã eu ajudo ele a resolver problemas de TI, a gente testa. Adorei o Átila, o comentário. Faça parte da solução junto com a equipe. Muito, muito, muito obrigada de coração. Beijo, obrigado quem assistiu. Obrigado pelo convite. Não estou mais nervosa. Passou mesmo. Daiane, olha, eu quero dizer para as pessoas que tem várias perguntas que a gente não conseguiu responder aqui. Amanhã cedo eu vou responder no direct, tá bom? Para você. A Daiane é só sua? Alguém colocou, a Daiane é só sua? A gente negocia, né? A gente negocia. Vamos conversar aí, quem perguntou isso aí, ó. O Zé está por aí também, mas a Esfex, a Dilma. Gente, enfim, Luizinho, muito obrigado. De coração, tá bom? E a gente vai voltar. Porque a gente quer te ensinar muita coisa. Beijo, tchau, obrigada. Beijo.